Senhoras e senhores, no começo deste caso, o Estado nos disse que apresentaria um quadro. Eles tinham um quadro convincente de uma conspiração, guerra de gangues, 3 assassinos e uma equipe de vigilância, todos coordenados e disciplinados, apontando, entre outros, para Isaiah Chance. Vocês já viram tudo o que o Estado tem até agora, todas as testemunhas, todas as provas, todas as evidências apresentadas. Vou pedir que vocês se façam uma pergunta durante o meu encerramento, durante o encerramento da promotoria e quando estiverem de volta à sala deliberando. O Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, com evidências reais, não especulações, que a Isaiah Chance sabia que um assassinato estava sendo planejado, concordou em participar dele e tomou alguma atitude para que esse assassinato acontecesse? Eles querem que especulem até concluir pela culpa? É isso que este caso trata. Não se um assassinato ocorreu, porque infelizmente ocorreu, mas qual foi o envolvimento de Isaiah Chance nesse assassinato, se é que houve algum. Sobre essas questões apresentadas pelo Estado, diria que foi especulação, não evidência. O tribunal já explicou a vocês o ônus da prova. É um ônus elevado. O Estado precisa provar cada elemento de cada acusação e fato necessário, além de qualquer dúvida razoável. Devem afastar toda dúvida razoável e comprovar todos esses elementos e todos os fatos necessários para sustentar essa acusação. Isso novamente significa que Isaiah sabia de um plano específico, concordou intencionalmente em participar do plano e realizou algum ato para promovê-lo. Você não pode empilhar inferências sobre inferências, especulações sobre especulações. Elas precisam estar fundamentadas em evidências reais. Eu afirmo que o Estado não fez isso. Vamos abordar as especulações e inferências que o Estado deseja que considerem. Que a conversa no Spaces não era uma brincadeira entre duas pessoas, mas tinha que ser uma prova de intenção assassina. Que estar em Tampa só poderia ser participação intencional em plano de assassinato. Que o Sr. Chance reservou o Airbnb com conhecimento prévio específico do plano para matar Charles Jones. Que o Sr. Chance, e não Alicia Andrews, usou o telefone dela a noite inteira. Que uma única ligação naquela noite do Sr. Chance só poderia ter transmitido informações sobre o plano de assassinato de uma pessoa para outra, não poderia ter sido por nenhum outro motivo. Eles não podem descartar outros motivos? Que o Sr. Chance sabia o que havia nas sacolas colocadas no Impala. Que o Sr. Chance sabia qual era o plano envolvendo o Impala naquela noite. Que quaisquer fotos postadas após o homicídio só poderiam ser fotos de comemoração por nenhum outro motivo. Que o Sr. Chance estava dirigindo o carro durante toda aquela noite, e não que quem dirigia fosse possivelmente ou provavelmente a Srta. Andrews. Tudo isso foi feito em benefício de uma gangue de rua? Gangue criminosa, me desculpe. 12 deduções. Eu argumentaria que cada uma dessas deduções, qualquer uma dessas deduções, isoladamente já seria dúvida razoável, e eles têm todas essas deduções. A Isaiah Chance sabia que um assassinato estava sendo planejado. Começamos com conversa no Spaces. Não vou reproduzir o chat do Spaces, você pode ouvir, mas ouviu o que Drabeck disse, a conversa não soava zangada. Você vê eles indo e voltando. O Sr. Jones afirma, não acredito nas acusações contra você. Você tem o Sr. Chance dizendo, como está seu pé? O Estado diz que isso é ele provocando o outro. O Sr. Jones não parece entender dessa forma. Ele diz, meu pé está bem. O Sr. Jones diz que tem coisas mais importantes para resolver. E Chance, de forma infantil, repete, essa é basicamente a conversa. Não está bravo. O Sr. Jones não o provoca. A Sra. Jones não zomba dele. Isaiah Chance não parece bravo com ninguém. Mas eles dizem que isso tem que ser intenção de matar. Eles também afirmam que o Sr. Jones é o arquirrival e inimigo mortal de Isaiah Chance. Peço que analise uma única prova neste caso que comprove qualquer dessas afirmações. Tudo isso é especulação do departamento do xerife de Jacksonville de que Isaiah Chance aparentemente odeia Charles Jones. Não há prova disso. A única vez que sabemos que conversaram foi no chat do Spaces, e isso não prova nada. Eles comentam sobre a conversa entre Sr. Gathright e Rashad Murphy. Sobre aquele chat, mas Sean Gathright ou Rashad Murphy citam o Instagram, então talvez nem falem do chat do Spaces. Não temos ideia se eles chegaram a conversar com Isaiah Chance depois da conversa entre eles.
Analisamos a postagem no Instagram feita pelo Sr. Chance antes do assassinato. O detetive Drebeck e o detetive Ramos afirmam que, ao vê-los pela primeira vez, não pensaram nada sobre eles. Só depois que eles têm Isaiah Chance como suspeito é que dizem: ok, agora olhamos para ele, agora isso é prova de intenção de cometer assassinato. Isso não é investigação, é viés de confirmação. Isaiah Chance estava chateado com alguma coisa. Ele estava chateado, aparentemente, com os boatos de que o chamavam de homossexual. Isso o deixou irritado. O Sr. Jones afirmou novamente que não acreditava nos boatos, e as postagens do Instagram do Sr. Chance antes do assassinato não indicavam que ele estivesse chateado com Charles Jones, mas sim com outra pessoa. Não está claro com quem ele estava chateado. Não há gravação, mensagem, ligação ou testemunha afirmando que Isaiah Chance estava bravo com Charles Jones, o que seria necessário para indicar intenção de matá-lo. Mesmo que você ache que Isaiah Chance sabia que algo ia acontecer, afirmo que você não sabe disso. Você precisa provar de novo que ele teve a intenção específica de causar a morte dele. O Estado também aponta para a raiva dele sobre Antonio Tilley, mas novamente não tem prova de que ele culpa Charles Jones pela morte de Antonio Tilley. Antonio Tilley estaria envolvido em uma disputa pessoal por uma mulher, e quem atirou nele não era da gangue. Então, novamente, é um salto dizer que, a partir disso, se pode culpar especificamente Charles Jones por estar por trás do assassinato de Tilley. Então chegamos ao que Isaiah Chance fez como um ato para avançar esse suposto plano do qual ele faria parte, sendo que eles não conseguem provar que ele realmente fez um acordo para participar. O Estado afirma que ele estava no Cruz e integrava a equipe de vigilância, fornecendo informações em tempo real sobre Charles Jones. Vamos por partes. Sabemos que ele dirigiu até o Teasers. Isso nós sabemos, está no vídeo. Você pode ver isso por si mesmo. No entanto, o Cruz sai do Teasers enquanto Charles Jones ainda está lá dentro. Depois vai para vários lugares ao redor. Avenida Hillsborough, 13ª, 15ª e 19ª, não lembro ao certo. Você tem tudo aí. Detetive Ramos não tem certeza, só sabe que vai a vários lugares. Mais uma vez, ele acompanha muito bem o caso de Fizzle em Jacksonville e sugere que eles não investigaram tão bem para onde Isaiah Chance e Alicia Andrews foram na Hillsborough. Não obtiveram nenhum vídeo de lá nem investigaram isso. Sabemos que ele vai para outros lugares e não está seguindo Charles Jones agora. O Impala chega ao Teasers quase imediatamente após Charles Jones sair, mas o Cruz já não está lá. Como o Impala sabia que devia ir lá, não foi por causa do Cruz? E então vamos ao Truth. Agora, neste momento, não fazemos ideia de quem está dirigindo o Cruz. Depois que saem do Teasers, não sabemos quem dirige o Cruz. Eles chegam ao Truth. Temos a foto do celular da Alicia Andrews, nunca enviada para ninguém. Isso é especificamente do celular dela, não do celular do Sr. Chance. E vemos depois que o Impala está especificamente, como o detetive chamou, posicionado do outro lado da rua, observando o que está acontecendo. E vemos que quando a comitiva sai, o Impala o segue. O Cruz não é necessário para nada disso. Agora vamos para o Home 2 Suites. Isso é no caminho para o Airbnb, como o detetive Ramos diz. O Cruz está seguindo. É aqui que o Estado vai sugerir que Alicia Andrews fornece suas informações de localização, o que leva o Impala até o Home 2 Suites. Exceto que não funciona assim, porque quando você compartilha a sua localização, é a sua localização real. E quando você vê a ordem dos carros, o Cruz não entra no Home 2 Suites até depois que o Impala vai para o Home 2 Suites. Se estivessem mesmo seguindo a localização, o Impala não teria ido para o Home 2 Suites porque o Cruz vai para o leste na Fowler e depois retorna para o oeste, atravessando a rua para o USF Embassy Suites. Se estivessem seguindo a localização, teriam ido até lá, mas não fizeram isso. Eles foram direto, as equipes foram direto, o Impala foi direto para o Home 2 Suites. Como souberam que deviam ir lá? Recebiam informações de outra fonte? Eles estavam fora das câmeras e os seguiram? O Estado não pode descartar isso. O detetive Ramos afirma que o Cruz estava posicionado do outro lado da rua, mas não há evidência em vídeo, sendo apenas especulação.
Não sabemos como eles souberam ir para o Home 2 Suites. O Estado e o detetive Ramos afirmam que provavelmente foram outros aplicativos. Deve ser esse outro aplicativo. Como disse o Sr. Wise, não há evidências disso. Eles alternam entre aplicativos que conseguem esconder e outros que não, como ele também mencionou. Isso não faz sentido. E novamente, deve ter, não é evidência. Definitivamente não está além de qualquer dúvida razoável. E o Impala, que estava estacionado do outro lado da rua, na Truth, teria visto onde o Sr. Jones entrou no carro. Não precisava de mais informações sobre onde ele estava sentado. No Home 2 Suites, onde o Cruise realmente entra, não há prova de comunicação entre os carros naquele momento. O Estado quer que assumam que houve comunicação entre os dois carros sem evidências. O Estado diz até que ninguém pode ser identificado neste caso. Falavam dos atiradores, mas pode ser qualquer um, pois não sabem quem dirigia o Cruise lá fora no início da noite. Eles não conseguem provar quem usou o telefone da senhorita Andrews a noite toda. Sempre que mostram uma foto de conversa, também falam que Alicia Andrews viu a foto de Isaiah Chance. Mas isso foi baseado em algo vindo do telefone da senhorita Andrews. Agora sabemos que a senhora Andrews usava muito o telefone dela. Sabemos, por exemplo, que esta é ela mandando mensagens sobre um Airbnb em Tampa. Nenhuma sugestão do Estado ou do detetive Ramos de que não fosse ela, então presumem que era ela usando o telefone. Esta é ela no telefone. Ela procurou uma foto da vítima, Charles Jones. Novamente, nenhuma indicação do detetive Ramos. Eu não acredito que não seja ela usando o telefone. Ela usa o próprio telefone, mas depois querem que você acredite que Isaiah Chance está usando o dela, mesmo tendo e usando o seu próprio aparelho. Novamente, o pessoal tenta reservar o Airbnb. Aqui está o Airbnb, e novamente, acima dele, aqui está onde tentaram reservar o Aloft, Tampa. Acho que isso é o início da palavra Midtown. Aloft Midtown, que não fica nem perto de Teasers ou daquela área. O Estado afirmou que usavam Alicia Andrews para se misturar ou que Isaiah usava Alicia Andrews para se misturar no Teasers e no Truth. Especulação. Não há prova disso. Há muitos homens solteiros, vários homens, e não há indicação de que esse tenha sido o motivo de que ela não estivesse simplesmente envolvida. O promotor do Estado diz: Sean Gathright e Alicia Andrews usavam seus celulares, mas depois querem que você pense que ela se refere a Isaiah Chance. Quando as mensagens de Sean Gathright chegam, querem que você pense que são dele. Já as de Alicia Andrews querem que você acredite que são do Isaiah Chance. Eu diria que não funciona assim. O Estado disse que não queria usar membros de gangue. Na época, Rashad Murphy não era membro de gangue. Só foi registrado assim após seu homicídio. Então isso não faz sentido. Ele afirmou que não deixariam mais ninguém entrar. Bem, supostamente deixaram Alicia Andrews entrar. Ela não faz parte da gangue. Deixaram Sean Gathright entrar. Supostamente deixaram Isaiah Chance entrar. Eles seriam, como os detetives disseram, participantes criativos. Assim deixam qualquer um entrar, eu diria. Agora vamos lá. De novo, o que o Estado disse. Eles não podem descartar que Alicia Andrews não estava dirigindo o cruise nesses locais. Eles não podem descartar que ela não estava usando o celular a noite toda. Eles também não descartam que o Impala tenha encontrado Charles Jones por conta própria ou com a ajuda de alguém de dentro do próprio grupo dele. Sabemos que Kaylen Wright estava tentando e conseguiu obter informações. Sabemos que Mizell se associava com os dois lados e não foi encontrado na cena do crime onde o assassinato ocorreu. E Charles Jones estava postando sua localização nas redes sociais. Ele não precisava de equipe de vigilância. Ele contou para eles, deixando Robert Howard descontente. Novamente, estamos falando do Airbnb. Alguém entrou lá sem ser filmado. O Estado não pode descartar que era Isaiah Chance logo no começo e não estava se escondendo, apenas não foi capturado pela câmera. Isso aconteceu. Eles querem condenar Isaiah Chance por associação, não por evidências. Quero falar rapidamente sobre J. Breezy e Young Ans. O detetive mostrou o envolvimento de Isaiah Chance ao destacar que ele recebia dinheiro de J. Breezy.
Então essa transação foi uma prova que eles acham que conecta Isaiah Chance a isso. Então J. Breezy paga para ele, depois J. Breezy se gaba de pagar por um assassinato em uma música. E então, além de se gabar disso, eles têm o pagamento real. Eles dizem, ele foi investigado, preso ou indiciado? Não. Isso é porque não acreditam em músicas? Ora, eles têm provas neste caso, ou será que não acreditam que as provas digam o que acham que dizem? Robert Howard e o Sr. Gonzalez já falaram sobre ele, então não vou me repetir. Apenas destaco que, segundo ele, todas as conversas com Isaiah Chance eram amigáveis. Conversaram sobre música, eles conversaram sobre apenas Jacksonville em geral. Nunca houve uma ameaça. Como eu disse, sempre amigável. Eles só disseram que Isaías falou que era bobeira colar o panfleto e recomendou cuidado. Mas, novamente, ele também disse que nunca se sentiu ameaçado e que tudo era amigável, então ele levou isso de forma amigável, como realmente era, porque como Robert Howard depois contou pra você, ele achava bobeira ficar divulgando sua localização por aí. Essa era uma informação que ele já sabia. Howard afirmou que só estava sondando Chance para obter informações e simpatizou com ele. E depois do assassinato, não houve ligações do Sr. Chance para o Sr. Howard, nada de se gabar, nada disso. Vamos falar sobre o agravante de participação em gangue. Não acredito que o Estado consiga cumprir esse ônus. Eles precisam provar que a ATK ou a 1200, conforme a gangue que acham que o Sr. Chance integrava, é uma gangue de rua criminosa nos termos da lei. Vocês terão acesso à legislação correspondente. Eles devem provar que ele era um membro e que depois cometeu um ato criminoso em prol dessa gangue. Em prol dessa gangue. Todos os três, não apenas a participação. A ATK é mesmo uma gangue criminosa de rua? Com licença, existem crimes como atividade principal? Eu diria que não. Eles trabalham juntos? Acho que não. O detetive Nieder disse que são contratados independentes, não eu. Ele usou esse termo. Isso não é uma gangue. Eles são mais conhecidos pela música, agora também fazem raps de drill e zombam das pessoas. O Estado afirma que são conhecidos por assassinato. Eles mencionaram cerca de 6 assassinatos, 7 assassinatos em 8 anos, isso é assassinato demais. Não me entenda mal, mas eu diria que essa não é a atividade principal deles. Sim. A maioria desses assassinatos, todos os assassinatos, ao longo de todos esses anos, continuam sem solução. Não pode, de forma alguma, ser atribuído a uma gangue ou guerra de gangues, especialmente a ATK. Quais crimes são cometidos em benefício do grupo? Eu diria que o detetive não conseguiu nos mostrar nenhum crime cometido em benefício do grupo. Discutimos isso de modo geral. Eles cometem um crime, fazem um rap drill sobre e lucram com isso. Eu diria que isso não beneficia o grupo. Se crimes fossem cometidos e músicas fossem provas, J. Breezy ao menos seria investigado.
De novo, faltam estrutura e hierarquia a eles. Agora vamos falar sobre a documentação de Isaiah Chance. A primeira é a corrente número 23. Novamente, é um número comum. O detetive Nitter conclui que só pode significar gangue, especificamente Royal Smith, e descarta qualquer outra possibilidade, como LeBron James ou Michael Jordan. Tem que significar gangue. Membros da ATK usam correntes. Você já viu pelo menos um deles usando uma naquela tela. Detetive Nitter, Isaiah Chance jamais usou corrente da ATK. Os outros critérios vieram das redes sociais dele. Várias fotos, algumas usadas para vários critérios, mas eram muitas fotos. Mas vamos dar uma olhada em algumas dessas fotos. De novo. Vários detetives disseram que as testemunhas Isaiah Chance é um rapper, não um rapper de diss. Decida você mesmo. Para mim parece um ensaio fotográfico. E eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria que você olhasse aqui. Uma delas é: qual música está tocando aqui? Kenny Caps. Robert Howard, supostamente do lado rival, tocando a música dele. E o que está ao fundo? Este cavalheiro, Isaiah Chance, supostamente ATK 1200. Senhores, olhem de novo acima do meu dedo. Este é o 126C, dado o suposto sinal de 1200 para baixo, o que significaria desrespeito a 1200 se é para acreditarmos que esse é de fato apenas o sinal de 1200. Apesar do fato de que Robert Howard diz que esse sinal é usado por todas as pessoas, em toda Jacksonville, não todas as pessoas, mas muitas pessoas em toda Jacksonville, por vários motivos diferentes. Há várias fotos, mas vou destacar só duas. Destaco esta porque o detetive Nitter afirma reconhecer Isaiah Chance. Eu não sei se esse é Isaiah Chance ou não, e eu diria que ninguém pode afirmar que esse é Isaiah Chance, a não ser se esse for o próprio Isaiah Chance. Ele usou isso para documentá-lo, um dos muitos motivos dele. Ele também disse que pode imprimir uma postagem do Instagram assim e que isso é considerado uma prova física na cabeça dele. Eu diria que isso não é correto e não é o que a lei pretende, mas essa decisão tem que ser sua. Durante o depoimento da doutora Lip, o Estado destacou que ela não checou se ele tinha tatuagens de gangue. Uma das formas de atender aos critérios de gangue, e vocês vão ver essa lei lá atrás, é ter uma tatuagem de gangue. Vocês viram que, quando Davion Murphy foi preso, checaram se ele tinha tatuagens de gangue. O detetive Nitter documentou Isaiah Chance, mas não registrou nenhuma tatuagem de gangue. Ouviram do detetive Ramos que o prendeu. Nada sobre tatuagem de gangue. Ele não tem tatuagem de gangue. Gestos com as mãos têm diferentes significados para cada pessoa, e afirmar que significam só uma coisa está errado. Ouvimos de Robert Howard e vemos na foto. Tem uma postagem que você vai ver lá atrás que Charles Jones faz, onde ele faz o emoji de polegar para baixo, supostamente contra a própria gangue dele ou uma gangue associada, ou seja lá como eles querem chamar. Novamente, não há nenhuma evidência de que Isaiah Chance tenha feito algo e se beneficiado através da gangue. Não há evidência. Eles o chamam de senhor. Dizem que ele é o senhor Rickoff Ward porque ele ganha dinheiro com isso de alguma forma. Eles não provaram nada disso. Simplesmente não provaram. Vamos voltar ao caso em si. O registro forense. Eles não têm nada que possam usar forense ou balisticamente contra Isaiah Chance. Sem impressões digitais, sem DNA, sem balística, nenhuma arma do crime recuperada ligada a ele, nenhuma roupa compatível com a dos atiradores, nenhuma máscara. No vídeo da V20, foi isso que o policial de Jesus disse, que ele pode olhar essas imagens. E não só ele pode te dizer que aquilo é uma arma, mas ele pode te dizer, acredito que ele disse, o tipo de arma e que ela tem um carregador estendido. Agora, não estou aqui para te dizer que isso não é uma arma. Essa decisão é sua. Estou dizendo que o policial de Jesus exagera ao afirmar isso. E eu acho que não é irracional sugerir que o depoimento dele foi exagerado, porque, como o Sr. Wise disse que foi uma testemunha diferente no depoimento direto e no contra-interrogatório. No depoimento direto, ele respondeu a todas as perguntas. No contra-interrogatório, ele virou um especialista. De repente, queria discutir com o Sr. Wise. Não conseguia concordar com nada. Eu não sei se ele concordaria que o céu é azul. Eles também concordaram com a teoria de que
2 das balas de 9 milímetros saíram da arma e foram para o coletor de cápsulas. Ele disse que isso era possível após afirmar que não via motivo para alguém usar um coletor de cápsulas. Ele disse que 2 balas saíram para o coletor de cápsulas. Isso seria possível com 2 pessoas se movendo, apesar do fato de que, para isso ter acontecido, a pessoa que depois esvaziou o coletor de cápsulas teria que ter retirado todas as cápsulas e colocado as 2 de 9 milímetros de volta, porque foi assim que foi encontrado. Isso não faz sentido nenhum. Então falamos sobre o DNA. Havia algum DNA e o Estado diria que o Sr. Chance não poderia ser excluído. Na verdade, ele também não poderia ser incluído. Disseram que usam números grandes, como 700 bilhões, mas nem conseguiram nos dar um número sobre o Sr. Chance. Eles não apresentaram resultado significativo. Entendo isso como a maneira do FDLE de dizer que não podemos incluí-lo. O Estado não tem benefício da dúvida. Não pode dizer que também não consegue excluir. Deve provar que ele tocou na arma, mas não consegue. Vamos ver o que o Estado escolheu não investigar. Sabemos que o Sr. Chance está em algum momento no cruze com a Srta. Andrews, mas não sabemos quem dirige. Sabemos que os leitores de placas e outras coisas estão sendo acionados na área da 15ª com a Hillsborough. Não temos vídeo dessa área. Eles não tentaram conseguir vídeo. Eles não investigaram essa área. Eles foram para os lugares que queriam investigar. Eles não investigaram o sistema de infoentretenimento do cruze, que exibiria o histórico de navegação e os dados de GPS enquanto estavam com o carro. Ramos não fez isso, o que teria revelado mais sobre o cruze naquela noite. Não temos esse dado. Também não pegaram o telefone de Robert Howard, que podia confirmar ou contradizer seu depoimento. Está sob custódia federal. Eles deram uma explicação para isso, mas o detetive Ramos simplesmente, eu diria, não deu continuidade porque conseguiu a resposta que queria. A busca na casa do Sr. Chance não encontrou nada ligado a esse assassinato. A arma foi descartada como envolvida no caso. Como o detetive Ramos disse, ele comentou que não sabe se é uma arma, mas se for, parece com a encontrada. Ele foi pelo menos honesto sobre a arma da casa do Sr. Chance, a que foi descartada. Também analisaria essas fotos da casa do Sr. Chance. Há sacolas nessas fotos que, eu diria, são muito parecidas com as sacolas que ele estava colocando no carro na casa do Sr. Gatright, sacolas que têm roupas dentro na casa do Sr. Chance. A entrevista do Sr. Chance. O Sr. Chance sentou-se, não me lembro o tempo exato, mas foi cerca de 2 horas com o detetive Ramos. Ele disse que foi para Tampa. Não mentiu. Falou que foi com Sean Gatright e para mim disse que foi com Alicia Andrews. Ele disse que foi ao McDonald's e a um clube colorido. O detetive Ramos afirma que ele mente, pois não tem álibi e desconhece o nome do clube. Novamente, ele não é de Tampa. Há indícios de que ele foi a clubes na região da 15th com a Hillsborough. Ele não sabe o nome de nenhum clube e afirmou ao detetive Ramos que não esteve lá, não entrou, falou com um segurança e foi embora. Isso não indica mentira. E, mais uma vez, alguém envolvido nesse assassinato que foi a Tampa com esse objetivo não passa 2 horas com um detetive contando tudo para ele. O Estado informou que apresentará um quadro completo do envolvimento de Isaiah Chance nesse caso, e eu diria que o que eles apresentaram é especulação, redes sociais e acusações de envolvimento com gangue. Eles comentaram sobre a conversa no Spaces e redes sociais, pedindo que vocês especulem o significado disso. Eles discutiram a teoria da vigilância, mas nem conseguem provar que ele dirigia ou usava o telefone. É um registro forense com 0. É feito de... O Estado não consegue descartar explicações alternativas neste caso. Inferências empilhadas umas sobre as outras, especulações. Isaiah Chance estava em Tampa e Charles Downes morreu. Isso é uma tragédia. Mas eles ainda não provaram que ele sabia do plano, que ele concordou com o plano, que ele tomou uma atitude para avançar esse plano. Não se deve condenar apenas por inferências sucessivas. O padrão de dúvida razoável existe justamente para casos como este, onde há grande pressão por condenação e o crime é grave. As provas contra o réu baseiam-se em inferências e especulações. O padrão não muda por ser crime grave. Pelo contrário, mantém-se por isso. O Estado não comprovou que Isaiah Chance é culpado de homicídio qualificado, conspiração para homicídio qualificado ou a agravante por vínculo com gangue.
Eles mostraram que ele estava em Tampa, mas isso não basta. Querem que vocês completem o caso deles. Como eu disse, eles pediriam isso na abertura, mas peço que não façam no encerramento. Exijam deles o ônus da prova. Acredito que só há um veredito compatível com as provas e a lei. É a absolvição. Muito obrigado.